Sexta-feira fui tomar vacina, umas 10 horas e tal. Aí começou a dar reação na madrugada, de sexta para sábado. Terceira dose. Foi Pfizer dessa vez. Da primeira e da segunda tinha sido AstraZeneca e tal. A reação foi bastante intensa. Praticamente eu dormi o dia inteiro no sábado ontem. E agora eu acordei. São 10 horas da manhã. Tô 80% mais ou menos. Viva a vacina, mas a gente tem que conviver com essas potenciais situações. Curiosamente, minha sobrinha também se vacinou na sexta-feira. Praticamente não teve reação nenhuma. E é assim. Salve plantoides! Um episódio no epicentro da floresta. E eu vou trazer aqui algumas percepções interessantes com base num post que eu realizei recentemente, onde eu pergunto assim: por quais motivos vocês trazem as plantas para perto de você? Quais são os motivos? Quais são os propósitos? Se há objetivos com isso? Muitos de vocês colaboraram com respostas diversas, conceitos diversos, e o interessante é exatamente isso. No pano de fundo do cultivo de plantas, do processo, da jornada, tem sempre valores aí, aspectos emocionais envolvidos, que são o fundamento, de certa forma, para a gente ter planta por perto da gente. Mesma coisa com animais, de repente. Então falaram do tema hobby. Que planta é um hobby, é uma terapia, é um santo remédio. O aspecto do hobby é evidente, é uma característica bem objetiva. Hobby, coleção estão atrelados, né? E é aquilo que eu comento. Independentemente se você tem 10, 20, 30, 40, 50 plantas menos raras, mais fáceis de encontrar por aí, e até mesmo expõe na descrição do Instagram mais 50 plantas, mais 60 plantas, sendo raro ou não, a gente está atrelando essa nossa diferenciação a partir de um volume, de uma quantidade, né? Então a gente autoafirma o ter plantas com o número de plantas que tem, subentendendo que a gente é capaz de cuidar de 50 plantas ou mais, 60 plantas ou mais, 70 plantas ou mais e assim por diante. E isso traduz o hobby, a coleção, hobby, são quase que sinônimos no caso de plantas aí. Tá um calor. Falaram também de estilo de vida. Interessante pensar que você cultuar plantas, cultuar o cultivo, tê-las por perto, acaba virando um estilo de vida. Com certeza é, porque o que caracteriza um estilo de vida? São hábitos, são costumes, né? Então, quando a gente tem por perto plantas, diferente de outras pessoas, a gente vai se preocupar com rega, com umidade no ar, com fertilização, adubação. A gente vai criar rotinas durante a semana para tratá-las, para mantê-las. E isso vai configurando realmente um estilo de vida. Assim como pessoas curtem praticar esportes semanalmente, outras, sei lá, jogam golfe no fim de semana, outras preferem fazer trilhas de vez em quando, outras têm hábitos alimentares específicos. Todas essas referências nos colocam em padrões comportamentais que sugerem estilos de vida. Falaram aqui de um aspecto maternal-paternal, bastante curioso, muito claro quando a gente fala de pets, de animais de estimação. E realmente, neste caso aqui, sugeriram que as plantas ficam um pouco dependentes da gente para o seu desenvolvimento, para a sua sobrevida. Esse trabalho semanal de manutenção de seres vivos sugerem no nosso imaginário algo de maternidade, algo de paternidade, algo do cuidado de seres que em algum nível dependem da gente para a manutenção, para se manterem. E eu costumo brincar várias vezes, porque as pessoas chegam para mim: nossa, mas você tem tanta planta, não dá trabalho, um trabalhão, você não tem alguém que te ajude? Não tenho ninguém que me ajude e dá um trabalho. Mas a brincadeira é exatamente essa.
Tudo isso de planta e mais, inclusive, não dá o trabalho de uma criança, de um filho, né? E muito provavelmente eu sinto suprido em mim, não dá para saber ao certo, porque eu não tenho filho, tenho cachorro, tenho plantas, e possivelmente supre um pouco essa questão da dependência. Esses seres todos dependem de mim em algum nível e eu me sinto suprido como Homo sapiens, podendo transferir essa energia do cuidado para essas plantas todas, para o meu cachorro e tudo mais. Então eu acho que a analogia de paternidade e maternidade da nossa relação com as plantas faz bastante sentido. Existe sim esse tipo de vínculo. Falaram aqui em relaxamento e terapia. De novo, a questão da higiene mental. Uma frase típica do meu pai. Sempre que me falam de planta, de cultivo como terapia, vem este termo, higiene mental. Quando eu estou aqui concentrado no cultivo, no cuidado, eu esqueço da vida, eu esqueço do mundo. E esse sentimento muito bom que é possível da gente manifestar em diversos aspectos, inclusive cultivando, é muito saudável, é fundamental para todos os seres humanos. É aquele contexto que a gente esvazia a cabeça, não pensa em problemas, não pensa no que passou, não pensa no futuro. E o cultivo em si, no momento que a gente imerge no trabalho semanal aqui, a cabeça fica zerada. Você está vivendo exatamente aquele momento do aqui e agora, como eu já citei aí em outros episódios. A gente tentar viver a nossa maior parte do tempo da semana no aqui e agora vai nos garantir aí uma tranquilidade, uma felicidade, uma calma, né? Falaram aqui também sobre alma antiga. É curioso a gente ter esse signo, esse símbolo de que quem cuida de planta tem uma alma antiga, né? Meio que atrelando a ideia de cultivo com algo ancestral, coisa dos ancestrais, coisas de pessoas mais velhas e um viés meio espiritualizado sobre o tema, alma antiga, uma alma que supostamente viveu muitas encarnações aí e supostamente também por causa disso tem conexões com essas ancestralidades, esses hábitos ancestrais. Em algum nível essa subjetividade vai de encontro a algo objetivo, que é a biofilia, que diz exatamente que em nossa genética, em nosso DNA, existe impresso essa afeição, essa conexão muito intensa afetiva com seres vivos, com aquilo que está vivo, com a própria vida. Porque os nossos ancestrais, por milhares de anos, muito mais tempo do que a era moderna, do que o estilo de vida moderno, passaram conectados intensamente em meio a matas e árvores e folhagens e animais diversos e tal. E isso imprimiu na gente um envolvimento muito intenso com esses elementos, animais e plantas, né? Essa ancestralidade que a gente carrega, inclusive, no DNA. Falaram também em contemplação. E esse aspecto é algo que eu reforço há bastante tempo e para mim talvez seja uma das características mais funcionais e importantes assim. Você poder entrar num estado contemplativo tão profundo que se assemelha a algo meditativo também. Voltando de novo essa coisa de você zerar a mente e viver aquele momento, sentir aquele momento exato em meio às suas plantas, né? Você está lá intimamente conectado com elas, cuidando, o tempo está passando, o mundo está girando, as coisas estão rolando e você está lá, vivendo colado naquele momento, naquele estado contemplativo, do prazer gerado a partir da contemplação, do belo, né? Da transformação, do movimento que rola em meio às suas plantas. Então o estado contemplativo também pode estimular muitas coisas boas na nossa mente, no nosso físico, na relação físico-química que existe dentro da gente, assim. Memória afetiva. Tá aí também um outro tema muito evidente. É inevitável eu dizer que quando eu tenho plantas aqui,
nesse contexto, eu lembro diretamente do meu avô. Curiosamente, eu fui comentar para minha mãe esses dias que certa vez, nos anos 80, meu avô me pegou, a gente atravessou a estrada Rio Santos, ele com facão, nós com chinelo e tal, e ele começou a desbravar a mata da serra. E aí a gente foi abrindo trilha e eu avistando com ele exatamente vegetações com essas formas e tal. Minha mãe ficou meio surpresa assim, caramba, que perigoso e tal. E muito provavelmente meu avô não a avisou naquele contexto porque ela ia chiar, ela não ia deixar que a gente fosse e tal. Mas graças a esse não pedido de permissão a gente foi. E isso ficou muito impresso na minha memória, assim. Foram umas 2 vezes que a gente fez esse tipo de aventura. Uma relação afetiva muito poderosa que ficou impressa na minha memória e que sempre, ou quase sempre, ou melhor, muitas vezes que eu estou com essas plantas, me traz aquela percepção. É um tipo de conexão do passado, lá da minha infância mesmo, tô falando aí de 10 anos, com hoje, né? Com esse momento aqui. Então a memória afetiva que traz também do meu avô, que foi o meu segundo pai, de certa forma. A gente passava muito tempo junto, por 3 meses, lá na praia, litoral norte de São Paulo, e a gente fazia esse tipo de aventura, dentre outras, né? E certamente, sem sombra de dúvidas, todas essas aventuras roots que ele promoveu para mim, com bastante desembaraço, com bastante naturalidade, formou a pessoa que eu sou hoje. Eu não tenho sombra de dúvidas a respeito disso. Alguém comenta aqui sobre reconexão, de que a gente viveu muito tempo afastado delas e agora está trazendo de novo para perto, num possível reequilíbrio aí, que tem a ver exatamente com a biofilia, que tem a ver com o estado contemplativo, né? Falam também da simples e natural relação de amor pelas plantas. É bastante óbvio e dispensa muitos comentários. Ter plantas dentro de casa acaba traduzindo então um hábito que a gente deve buscar, todos nós, que são pequenos momentos aí que a gente consegue ter prazer. É muito importante essa busca de você se questionar assim, o que me gera prazer? Fazer leituras, assistir seriados, ouvir música. No meu caso, então, eu posso falar que a relação de convívio com o tango me gera extremo prazer. A relação com as plantas aqui, esse cultivo, esse trabalho todo da manutenção me gera muito prazer. Perceber o desenvolvimento, mesmo quando há falhas, mesmo quando há perdas. Isso faz parte da jornada. Você notar que uma espécie tem um desempenho, um crescimento maior em relação à outra. Você visualizar, presenciar a diferença das formas, as diferenças estéticas das plantas. A relação com a música também é algo que me gera bastante prazer. Cantar me gera bastante prazer. Cantar, inclusive, libera endorfina, que é exatamente a substância do relaxamento do corpo, a mesma que acontece quando eu pratico exercício físico, que também é algo que eu trago para minha vida. No modelo social na qual a gente está inserido, que é inevitável o trabalho, trabalhar é inevitável, a gente passa a enorme parte do nosso tempo trabalhando, como eu tenho feito aqui. Você detectar suas válvulas de escape, como o cultivo de plantas dentro de casa, em apartamentos, em quintais, como é esse caso aqui de hoje, como vocês podem ver, trazer esse equilíbrio faz muito bem. Não quer dizer que você vai ter uma vida longa e eterna por causa disso, mas com certeza você vai poder sentir um valer a pena, né? E eu acho que esse que é um ponto muito importante para todos nós. E a gente não costuma parar muito para analisar essas questões, para ter essa conversa consigo, justamente por causa da rotina, os problemas que a gente tem que lidar aí no dia a dia. Então a gente reservar um período do nosso tempo para parar,
analisar consigo, numa conversa consigo, se dá a oportunidade de respirar e falar, bom, e aí? O que eu preciso fazer para mim que me gera prazer e eu tenho uma válvula de escape? Eu possa atingir essas qualidades contemplativas, fazer algo que me gere muito prazer, uma higiene mental, que me desperte uma memória afetiva positiva. Está aí, então, a importância do cultivo para mim, e eu acho que essas são as mensagens fundamentais que os jardineiros urbanos e o Fly, no pano de fundo, né, acaba levando para vocês. A busca da felicidade é muito individualizada, é muito particular. Não existem fórmulas prontas, mas eu posso dizer que para mim, o rolê das plantas, mais dezenas aí de pequenas situações, pequenos hábitos, colaboram diretamente com a minha vida para que eu siga a minha jornada da maneira mais abrangente possível. E é mais ou menos por aí, meus queridos plantoides. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do No Epicentro da Floresta.